Você sabe o que é uma apendicite aguda? Bom, se tu não sabia, agora tu vai saber. É só ficar aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia e contra a enrolação. Vamos pro vídeo. A apendicite aguda é a emergência cirúrgica mais comum em todo o mundo. Mas afinal, o que é apendicite aguda? Porque é muito comum, muitas vezes, o paciente ter medo dessa complicação, porque ele sempre ouve falar: o vizinho de uma hora para outra foi operado de apêndice. Ele nunca tinha sentido nada, sentiu ontem, foi para o hospital, já está operado hoje. E aquilo causa uma certa ansiedade, principalmente quando o paciente tem qualquer cólica ou dor aqui no pé da barriga do lado direito, ele já imagina que possa ser uma apendicite. Mas deixa eu explicar para vocês, afinal, o que é esse órgão que inflama e que gera tanto temor nas pessoas. O nosso intestino, pessoal, ele é composto por uma série de alças intestinais. E tem o que a gente chama de intestino delgado, que é o intestino fino, que é esse que está aparecendo na imagem para vocês. E tem o intestino grosso. De grosso modo, é onde vai ser produzida as fezes. E no início do intestino grosso existe um apêndice. Conseguiram captar o nome? Apêndice, apendicite, apêndice, apendicite. E o nome desse apêndice se chama apêndice vermiforme. Por quê? Porque ele parece uma vermezinha, né? Então é por isso o nome dele. E qual é a função dele? Nenhuma. Eu acho que é só inflamar mesmo. Então, como vocês observam o apêndice, ele fica bem no início do colo, do intestino grosso. Esse apêndice vai variar de tamanho, dependendo, claro, do paciente. Muitas vezes apêndices bem pequenos e outros apêndices maiores, dependendo do paciente. O que acontece? Esse apêndice normalmente ele tem uma luz, ou seja, ele tem uma cavidade no seu interior. O processo inflamatório do apêndice, apesar de muitas vezes você nem observar o motivo pelo qual ele se inflamou, mas na maioria das vezes se acredita que é por um corpo estranho, na realidade um fecalito, que são fezes endurecidas, tipo fezes pedradas, que entram no interior do apêndice, ou seja, dentro daquela luz do apêndice, entopem o apêndice. Consequentemente, depois do processo obstrutivo, ele vai inchar, a sua vascularização sanguínea vai começar a sofrer e ele vai gerar aquelas cólicas que o paciente sente bem no pé da barriga do lado direito. Esse processo inflamatório de forma contínua, consequentemente, vai fazer com que esse apêndice inflame cada vez mais, até que ele se rompa, que é a famosa apendicite perfurada. Claro que se vocês já observaram que o apêndice é uma comunicação do intestino, se ele se romper, o que vai acontecer? Vai ter conteúdo fecal, ou seja, de fezes, dentro da barriga e aí sim o processo infeccioso pode se alastrar, o que torna perigoso. Quando nós falamos da apendicite aguda em si, ela tem uma mortalidade ali que varia de 5 a 6% de forma global. Só que claro que quando ela é tratada numa fase bem inicial, essa mortalidade é muito menor e em casos onde essa apendicite é tratada em casos muito avançados, ou seja, um tratamento tardio, essa mortalidade pode ser muito maior. E esse tratamento tardio tem vários aspectos, desde o próprio medo do paciente procurar atendimento médico, até mesmo as várias idas ao pronto-socorro e muitas vezes não é percebido a característica do processo inicial da apendicite, aquele paciente fica dando entradas recorrentes no pronto-socorro até que é diagnosticado numa fase mais avançada. O tratamento de escolha, apesar de que eu vou falar isso em outro vídeo, é o procedimento cirúrgico, mas já existem estudos falando de tratamento não cirúrgico apenas com o uso de antibiótico. Claro, em situações onde ela não está perfurada. Gostaram do vídeo? Aprenderam o que é uma apendicite? Bom, se gostaram, é só ficar por aí, aproveita e se inscreve no canal. Vão ter vídeos diários e eu vou ter a companhia de vocês. Não esquece do Instagram, viu?